dia, no ar o Quem é Quem para todo o estado de Santa Catarina. Nesta manhã de domingo, vamos falar sobre segurança pública e dois temas muito importantes para você, cidadão. Vamos falar sobre sistema carcerário, sei que é do seu interesse, e redução da maioridade penal. Eu já trouxe alguns especialistas aqui no programa, já falei sobre esse tema. Algumas pessoas são contra, outros são a favor. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais sobre os prós e os contras, né, na redução da maioridade penal. E eu recebo um especialista aqui na bancada do programa hoje. Ele é mestre em Direito Constitucional, especialista em Criminologia e também escritor, além de ser um dos juízes mais respeitados do Brasil. João Marcos Burr, bom dia, um prazer recebê-lo. Muito bom dia, o prazer é todo meu. Bom dia a todos os telespectadores, a Band. Enfim, vamos tentar aí nos próximos minutos transmitir alguma experiência que eu venho trabalhando nos últimos tempos. Dois temas polêmicos, né? Exatamente. Vamos começar pelo sistema carcerário, doutor João. Qual é a sua opinião enquanto especialista? Nós temos hoje um sistema carcerário dentro dos padrões aqui em Santa Catarina? Não, absolutamente. A Santa Catarina não foge à regra do sistema carcerário brasileiro, que é um sistema caótico, com muitas omissões, muitas falhas, em violações da dignidade da pessoa e, por consequência, de recrudescimento da violência. Se nós falarmos de Pedrinhas, no Maranhão, ou Presídio Central de Porto Alegre, onde eu já estive fazendo inspeção, eu diria que Santa Catarina não foge dessa regra de um sistema ainda muito complicado, muito difícil. É claro que tem algumas ilhas de excelência, mas a regra, o padrão, ainda é um sistema carcerário muito falho e com muita falta, e nós enfrentamos os reflexos desse sistema falho na violência, no recrudescimento dessa violência. Doutor João, quem pode mudar essa realidade? O governo do Estado. Quando eu falo governo do Estado, eu falo o Estado em si. Eu falo o Poder Judiciário, que tem que assumir suas responsabilidades, é o Ministério Público que tem que assumir suas responsabilidades, a Defensoria Pública e, especialmente, o governo do Estado, através do Poder Executivo, através da Secretaria de Justiça e Cidadania, com um plano de Estado efetivo para o sistema carcerário catarinense, que até hoje eu não vi. Eu vi algumas ações, alguns investimentos aqui e acolá, mas na mesa, qual é o prospecto, qual é o planejamento para plurianual, para os futuros governos de Estado para o sistema carcerário, isso eu ainda não vi. Então, isso preocupa. Isso tem que vir do governo do Estado. E virá do governo do Estado se a população se mobilizar e demandar que o Estado assim o faça. Porque tanto o Poder Judiciário, qualquer instituição pública, ela age conforme a demanda social. Se a demanda social for essa, eu tenho certeza que os olhos vão se voltar também para o sistema carcerário. Qual é a população carcerária hoje do Estado, doutor? Hoje são cerca de 18 mil presos em Santa Catarina. Nós temos acomodações para todos esses 18 mil. Qual seria o déficit de vagas? Eu não tenho dados específicos, mas eu diria assim que é a metade. Existem, porque o sistema é estadual, né? Existem, por exemplo, a região de Joinville, através de algumas restrições e fiscalizações de transferências que eu tenho feito na região, houve uma redução da superpopulação lá, mesmo porque abriram-se novas vagas e tudo mais. Mas ainda assim tem superlotação. Eu pedi que um oficial de justiça fizesse a contagem de leitos no presídio, por exemplo, ele contou 550 e lá tem 750 detentos. Então, quer dizer, tem gente dormindo no chão e colchão no chão. Agora, existem unidades prisionais em Santa Catarina muito mais complicadas. Por exemplo, Mafra tem uma unidade prisional que tem cerca de 80, 90 vagas, tem 300 presos. E Mafra é uma cidade pequena. Pequena, mas que atende, então, São Bento do Sul, que não tem unidade prisional, Rio Negrinho. Jaraguá do Sul é a mesma coisa, tem lá seus 250, 300 detentos, mas eles têm vagas para 150, 180. Então, existe uma superlotação muito forte. Mas eu não diria nem que seja esse problema da superlotação. Eu diria que é um problema de encarceramento em massa que o Estado, o Brasil deve olhar para isso e deve perceber que, se hoje nós temos 600 mil presos no Brasil para 300 mil vagas, em 2020 nós teremos 1 milhão de presos.
Então, por mais que o Estado invista em construção de presídios, não vai atender essa demanda. E o Estado precisa atender uma demanda educacional, uma demanda de saúde, uma demanda de saneamento, de habitação, de empregabilidade, que não vai ter condições econômicas de voltar investimentos completos para o sistema carcerário. Então, quando nós falamos em problemas de superlotação, na realidade não precisamos falar apenas em construção de unidades prisionais, mas numa política de cultura de desencarceramento, porque economicamente isso não vai ser viável e racionalmente para uma cultura da paz e de não violência também não vai ser. Fala-se muito no estado de Santa Catarina aí sobre a ressocialização dos presos, né? Primeiro, o nosso telespectador, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador o que é de fato a ressocialização. E aí a gente poder fazer uma análise, né? Se em Santa Catarina nós temos uma política de ressocialização, de recuperação desse preso, ideal ou não. Certo. Assim, o que eu gostaria de deixar claro é que eu já trabalho com a questão da violência urbana, essa dos assaltos, dos sequestros, dos arrombamentos, das armas, do tráfico de drogas, já há muitos anos. Então, eu já vi muitas vítimas largadas em seu desespero, abandonadas. Uma vítima que tem um trauma familiar irreparável. De repente, uma pessoa entra na sua casa, comete um ato violento com algum ente familiar seu, e isso é irreparável. E essa vítima, ela se sente abandonada. Ela, na sua dor, na sua solidão, ela está abandonada. E o Estado tem que olhar para ela. O Estado tem que olhar para as vítimas e amparar as vítimas da violência. Mas uma coisa não impede a outra. Se nós queremos que menos vítimas existam, que não se repitam esses atos de violência, nós temos que imaginar que a pessoa que vai presa, pagar por aquele crime que cometeu, ela um dia retornará ao convívio social. E de que forma que ela vai retornar? Ela vai retornar mais violenta ou nós desejamos que ela retorne em comunhão, numa forma não violenta? Se nós desejamos que ela retorne em comunhão numa forma não violenta, pagando com o seu débito para com a justiça, nós temos que dar condições mínimas de vida para essas pessoas lá dentro, através de educação, especialmente, através de trabalho, porque todos desejam trabalhar. Toda vez que eu entro numa prisão, no chão de uma prisão, a primeira coisa que se pede é trabalho. Eu queria trabalhar aqui dentro e não há esse trabalho. Então, trabalhar com ressocialização é trabalhar com condições mínimas de vida para uma pessoa dentro de uma unidade prisional, para que ela possa ser resgatada nos seus laços sociais e familiares, para que quando ela retorne à comunhão social, retorne em comunhão e de uma forma não violenta. Tá certo. A gente vai para o intervalo. Perguntas que eu já deixo aqui no ar para o próximo bloco. Preso tem recuperação ou não? Tem jeito ou não? Esse preso pode voltar a ser uma pessoa do bem? Os presos em Santa Catarina, né, divulga-se muito números aí, doutor João, de que nós somos o estado que mais recuperamos, ou melhor, o estado que mais oferecemos emprego nas cadeias, oportunidade de trabalho no sistema carcerário. Isso é verdade ou não? Isso procede ou não para quem está lá no dia a dia dentro das unidades? Doutor João responde estas e outras perguntas depois do intervalo. No instante, aí a gente já volta. Estamos de volta, este é o segundo bloco do Quem é Quem nesta manhã de domingo, hoje falando novamente sobre segurança pública, e eu recebo aqui na Band, em Florianópolis, Dr. João Marcos Burr, que é juiz de direito lá na cidade de Joinville, região norte do estado, mas conhece bem a realidade estadual, né, estadualizado. Doutor João, falamos aí sobre a questão do sistema carcerário, recuperação de preso, né? Eu vou pegar o gancho ali do final da nossa conversa, no bloco anterior, sobre a recuperação do preso. Muita gente diz que preso não tem recuperação, que tem muito bandido, muito criminoso, que não recupera, que não volta a ser uma pessoa do bem, né? Isso é possível ou não? O que é a realidade? O dia a dia, a sua experiência diz? Inicialmente, o meu pensamento é que todo ser humano é uma promessa e não uma ameaça. Mas o meu pensamento, assim, acredito que não é relevante num contexto histórico de Estado democrático de direito. Não é uma opção do Poder Judiciário, de nenhum ator jurídico, de nenhum agente público, não é uma opção do Estado não acreditar no ser humano.
O Estado tem a obrigação, por uma questão de construção histórica, evolutiva da cidadania e dos direitos fundamentais, a obrigação de acreditar no ser humano. Porque se o Estado não acreditar no ser humano, nós viveríamos uma tirania e voltaríamos às épocas obscurantistas, né, da Idade Média, em que apenas se decapitavam pessoas. Então, o Estado tem essa obrigação. Porém, além disso, com a prática e com os estudos que eu faço, com a ciência da criminologia, nós podemos avaliar que, primeiro, os fatores da violência urbana não se reprimem com a pena pura e simplesmente. Existe uma necessidade de freios sociais acontecerem antes. São os freios familiares, os freios de referência de um pai, de uma mãe, os freios escolares, os freios institucionais. Esses freios têm que existir na vida de uma pessoa para que ela compreenda como viver em sociedade. Quando esses freios faltam e essa pessoa, então, atinge a maioridade e ela acaba cometendo um ato violento, é o freio penal que vai comparecer. Se nós entendermos a pena como cujo objetivo é a redução da violência e o resgate em comunhão dessa pessoa para a sociedade livre, nós temos a obrigação de acreditar que todo ser humano tem essa possibilidade de sair dessa vida marginal. Experiência própria, numa questão empírica, eu diria, não só de Santa Catarina, porque eu conheço o Sistema Nacional também, tenho trabalhado em alguns projetos do Departamento Penitenciário Nacional, como, por exemplo, modelos de gestão de alternativas penais junto ao Ministério da Justiça. Eu diria assim, a grande massa carcerária não é aquela que a mídia eventualmente pega e lança como holofote. Às vezes a gente está muito atento a um caso específico de algum crime bárbaro e coloca na vala comum todas as pessoas que estão presas como se tivessem cometido aquele crime. Verdade. Então, no universo de, por exemplo, 1.000 presos, eu diria que 95% são pessoas que absolutamente, se for dada uma oportunidade a elas de crescimento e de responsabilização, elas vão agarrar essa oportunidade, elas sairão desse mundo marginal. Certo. Existirá o percentual de pessoas com perturbação e perversidade, psicopatia. É claro que isso existe, mas é muito reduzido. Percentual mínimo. Então, a sociedade também, e a imprensa, em termos gerais, precisamos todos ser um pouco menos preconceituosos com a massa carcerária? Sim. Temos que ver quem são essas pessoas. Nós temos que olhar para elas. Qualquer pessoa que tenha bom senso e sensibilidade e que entre numa unidade prisional vai sair de lá com a certeza de que uma boa parte dessas pessoas, se tiver sentido uma oportunidade ou se for dada uma nova oportunidade, elas não cometerão um novo crime. Doutor João, essa pergunta que eu deixei no ar sobre as vagas de trabalho, a oportunidade de trabalho dentro do sistema carcerário de Santa Catarina, é satisfatório? Não é. Existe o Departamento Penitenciário do Estado de Santa Catarina, defende um dado estatístico, e estatísticas são complicadas, né, porque você pode jogar com elas, de que metade da população carcerária catarinense trabalharia. Por dados de 2013, que eu pedi para fazer o levantamento, e a realidade não mudou muito, tá? Talvez tenha aumentado 10%. Em 2013, no universo de 16 mil presos, então, tinha cerca de 2.500 e 2.800 pessoas trabalhando nos moldes da lei. Então, se hoje tem 18 mil, talvez tenha uns 4 mil, 5 mil presos trabalhando nos moldes da lei. Por que falando nos moldes da lei? Nos moldes da lei é aquele parque industrial, com pessoas recebendo o seu salário conforme a lei, e não um trabalho, de certa forma, artesanal, que se torna escravo. Né? Então, nós temos que ter cuidado com isso, com esses dados estatísticos. Santa Catarina não tem esse número de presos trabalhando. Muito bem. Com esse desenho que a gente tem aí, eu já queria começar a entrar aqui no segundo tema da conversa, que é redução de maioridade penal, e já pegar justamente essa questão de vagas em penitenciária. Sim. O que foi aprovado recentemente aí em relação à redução da maioridade penal diz que o adolescente infrator que for apreendido deverá ter vaga especial dentro das unidades já existentes. Sim. Vamos lá, se nossa realidade já é caótica do jeito que está, né, com os adultos, os presos adultos,
né, não temos a menor condição de colocar adolescentes infratores nas atuais unidades. Claro que não. Qual que é a sua opinião em relação a isso? E aí a gente já começa a falar sobre redução de maioridade penal, né? Eu entendo primeiro que esse projeto de redução da idade penal é inconstitucional, porque é uma cláusula pétrea que prevê 18 anos. Eu entendo que a maioria dos países, a ONU, a Unicef, países europeus, a sua grande maioria tem a sua idade penal fixada aos 18, 19 anos, 21 anos. O Brasil não, e na América Latina também. Então, essas ideias de que nos outros países a idade penal começa com 14, 15 não é verdadeira. A maioria é tudo 18, 19, 20 e 21 anos. Agora, óbvio que nós temos que construir escolas. Verdade. Nós temos que fortalecer as famílias, nós temos que dar oportunidade de futuro a esses jovens. Esses jovens têm que compreender que eles podem crescer e ser alguém, uma pessoa feliz, não através apenas do consumo, mas através da sua construção, da sua personalidade, seu caráter. E é isso, se nós reduzirmos, nós simplesmente lavaremos as mãos e diremos, então agora entre na vala comum. E o recrudescimento da violência vai ser terrível. Daqui 5, 6, 10 anos, a violência vai estar maior para todos nós. A gente vai para o intervalo comercial, depois do intervalo a gente volta. Okay. E a pergunta que eu deixo agora no ar é o seguinte: redução da maioridade penal vai resolver o problema da criminalidade entre os jovens? Porque quem defende a redução da maioridade penal diz que esse é o caminho, né? Será que realmente é o caminho, gente? E o que você, cidadão, pode fazer para ajudar a mudar essa realidade? Porque só transferir responsabilidade para o Estado também não dá, né? Acho que o pai, a mãe, a família, como o Dr. João vem falando aqui, tem aí um papel muito importante nessa questão. A gente vai para o intervalo, já a gente volta. Um instante só. Estamos de volta a este último bloco do Quem é Quem, essa manhã de domingo, e agora vamos falar sobre redução de maioridade penal. Você é a favor ou contra? Mas você é a favor ou contra porque seu vizinho, amigo, tem essa opinião, ou porque você se aprofundou no assunto e tem uma opinião aí, vamos lá, defendida com argumentos interessantes, né? Que a gente tem que pensar também. Esse negócio só de ir com o vizinho, ter a opinião do vizinho também não funciona, né? Dr. João Marcos Burque é juiz de direito, especialista na área. Agora a gente vai falar sobre essa questão. Sim. A redução de maioridade penal resolve a criminalidade entre os jovens, doutor João? Olha, eu digo com toda a convicção, reduzir a idade penal de 18 para 16 vai trazer mais violência. Por favor, acreditem nisso. Nós não podemos ir por esse caminho. Nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que tem 25 anos de idade. Então, eu peço que as pessoas leiam o Estatuto da Criança e Adolescente e vejam o que ele já prevê de medidas socioeducativas para jovens que praticam atos infracionais e como trabalhar com esses jovens através da socioeducação. Eu peço que as pessoas vão aos centros educacionais e vejam como esses jovens estão sendo tratados lá. É um outro sistema completamente violador de direitos humanos. Não está resgatando jovem algum. Concordo. E nós não podemos pegar esses casos excepcionais de adolescentes que eventualmente venham a praticar um crime hediondo e dizer que todos os jovens são como ele. Nós temos que esse jovem, pontualmente, trabalhar de uma forma diferente e talvez aumentar um pouquinho o tempo de medida socioeducativa, de internação para com ele, no sentido de tentar efetivamente resgatá-lo desse mundo cruel, que ele é produto, né, desse mundo cruel. Reduzir de 18 para 16 jogar a toalha, apagar a luz e dizer assim, nós não conseguimos fazer o nosso trabalho de Estado educador, de Estado que dá um provimento à família, que fortalece a família. Estaríamos retrocedendo, inclusive, em questão de legislação? Absolutamente. As pessoas dizem assim, mas tem os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é modelo para nada. Os Estados Unidos tem Guantánamo. Eu já estive nos Estados Unidos, no sistema penitenciário do estado da Virgínia, e eu vi crianças de 6, 7 anos trancafiadas, presas. Os Estados Unidos não pode...
Claro que é um país, é a pujança mundial e é um modelo de democracia e tem muitas coisas que nós temos que olhar e se voltar para eles. Agora, no sistema prisional e no sistema penitenciário, o próprio presidente Barack Obama está revendo isso e tentando desencarcerar, inclusive com a questão dos jovens. Então, a organização, a ONU, a Unicef, a União Europeia, todos apontam para o caminho de não reduzir a idade penal, que a idade penal tem que ser de 18 para cima, 18, 19, 20 e 21. Então, o caminho é fazer cumprir o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é 25 anos não é cumprido, principalmente pela parte de administração pública, de municípios e estados, né, nas medidas socioeducativas, porque nem os estados e prefeitos entendem direito a sua responsabilidade de dar essa condição de ressocialização. Não é ético do Estado deixar uma criança num sinaleiro abandonada, pedindo pedinte, e quando ela completar 16 anos, colocá-la numa prisão, tá? Para que ela aprenda o mundo do crime, para que ela saia com 20, 21 anos pronta, líder de violência. Esse jovem não pode ser empurrado para o crime. E se nós reduzirmos de 18 para 16, nós vamos empurrar o jovem para o crime. E isso é um perigo terrível que o Estado brasileiro está correndo. Como é que a gente muda a mentalidade de uma sociedade omissa e muitas vezes hipócrita quando o assunto é violência entre os jovens? Pense no seu filho. As perguntas que eu faço a respeito de drogas, quando os pais falam, não, é o uso da droga, eu não tenho uma opinião formada sobre legalização ou não, descriminalização, mas o senhor é a favor da descriminalização? Eu digo o seguinte, se o seu filho de 18 anos, o senhor encontrasse na mala escolar dele um cigarro de maconha ou êxtase, o senhor chamaria a polícia? Não chamaria. Ele daria um jeito no filho. Ele chamaria a razão ao filho. Então, pense no seu filho, pense na sua história, porque assim você vai conseguir se colocar no lugar do outro e vai saber que aquela criança, aquele adolescente que foi por esse viés é porque teve uma ausência familiar. E dessa forma a gente começa a mudar o pensamento das coisas e ver que a base é a educação, as políticas sociais inclusivas. Né? E a história daquela criança, porque historicamente, quando a gente estuda os casos, na época que eu era voluntária em abrigos, né, em casas-lar para crianças e adolescentes com medidas socioeducativas, quando você prestava atenção na história, até daquele adolescente que acabava cometendo um crime mais grave, geralmente ele tinha já sofrido um abuso dentro da sua família de origem, ou ele sofreu algum tipo de violência, ou a própria omissão e negligência dos pais, do meio onde ele vivia. Como o senhor muito bem colocou, ele é a consequência do meio de onde ele é criado. Então, acho que a sociedade também precisa dar uma olhadinha para isso, né? Sim, é essa forma, essa compreensão que vai fazer com que a sociedade demande do Estado uma resposta adequada. Eu pago meus impostos para colocar criança e adolescente nas escolas e não nas prisões. Como é que está a situação hoje no Congresso em relação à redução da maioridade penal? Foi aprovado por algumas comissões lá e agora está indo para o Senado, né? A Câmara de Deputados aprovou e vai para o Senado isso. E o apelo que nós temos que fazer aos senadores catarinenses que, por favor, coloquem a mão na consciência e façam cumprir o Estatuto da Criança e Adolescente. Como é que fica o juiz nessa discussão toda aí? Porque as leis são feitas por parlamentares, que são políticos, tem muitos políticos bons, parlamentares bacanas, aí, estudiosos, inclusive que vêm da faculdade de Direito e graduados nessa área, entendem um pouco, mas tem muitos outros que, desculpe, com todo respeito, tem muitos lá que não sabem nem o que estão fazendo. Mas como é que fica o operador do direito quando vê tanta coisa desencontrada assim e depois vai estourar na mão do juiz, que vai ter que acatar a lei, né? Nós temos que respeitar. São poderes constituídos. Eu tenho que respeitar que são parlamentares que foram eleitos pelo voto popular, de milhares de pessoas que votaram. Mas o que eu gostaria realmente que o parlamentar fizesse é ouvisse as academias, ouvisse as instituições, ouvisse a Ordem dos Advogados do Brasil, ouvisse a Associação dos Magistrados Brasileiros, nessas questões, para que realmente, de uma forma séria e comprometida, trouxesse uma legislação que venha a ser benéfica para toda a sociedade. Porque, muitas vezes, Jesus Cristo foi crucificado porque a sociedade quis. É um bom resumo, né?
Acho que dá para a gente ter uma ideia aí de toda a fala. Doutor João, muito obrigada, né, pela sua presença. Eu há muito tempo já queria entrevistá-lo. Admiro muito o seu trabalho e quero dizer que a Band está à sua disposição. Igualmente, eu acho que o trabalho da imprensa e dos meios de comunicação é fundamental para levar essas questões. E meus parabéns pelo seu programa e um bom dia a todos, um bom domingo a todos. Obrigada. Pena que acabou, né, gente? Ó, tinha assunto aí para mais uma hora de entrevista. Bom dia para você que acompanhou Quem é Quem em todo o estado de Santa Catarina. Nos falamos no domingo que vem. Um bom final de semana e até lá.